Olá, vamos ao vídeo da 11ª simultânea comentada que aconteceu no dia 16 de junho. Teve 6 participantes, mas eu joguei 13 partidas, alguns jogaram 2 e 2 jogadores jogaram 3 partidas. Então eu vou dividir em 2 partes essa 11ª simultânea, vai ser o vídeo parte 1 e parte 2. Na parte 1 eu vou fazer uma partida de cada jogador, então vamos começar as análises. Primeiro aqui, começando com Felipe Farai, tem 10 anos, é aluno na aula de sábado na turma para crianças. Ele jogou primeiro lance E4, excelente lance para quem está começando e muitas vezes para quem já tem muita experiência. Muitos começam com E4 e jogam a vida toda, como foi o caso do Bob Fischer. Eu joguei D6, estou sempre variando um pouco, jogando francesa, siciliana, agora uma Pirque, era a minha ideia. Ele jogou de uma forma fechada, com D3, aí eu transpus para uma siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, é uma siciliana fechada. O ideal aqui, apesar de que C3 é jogável, mas pode se jogar com G3, bispo G2, é uma linha semelhante ao ataque índio do rei. Vou dar um enter aqui, olha só como essa posição tem o G3 como primeiro lance e o C3 que o Felipe jogou, perfeitamente jogável. Pode até jogar um bispo E2 e roque e ficar uma espécie de filidor de cores invertidas. Joguei cavalo F6 e ele veio com D4. Aí eu fiquei um pouco preocupado aqui depois de C toma D4, C toma D4. Fiquei preocupado com esse lance aqui, eu não quis fazer. Porque eu achei que depois de D5, esse meu cavalo aqui, se sair, eu perco o cavalo de E4. Se vier para B8, por exemplo. Então aqui eu teria que jogar dama A5. Vou colocar aqui o engine. Agora eu estou com Stockfish 9 aqui. Na verdade eu não ligo muito se está na versão 8 ou na versão 9. O importante é ele apontar as coisas mais concretas numa partida. Ele está dando uma enrolada aqui para entrar, agora entrou. E eu perdi a anotação. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Opa, espera um pouquinho que deu um... Ele consome muito a memória do computador. Ah, tá aqui. Vou passar aqui para baixo. Para baixo da anotação. Então, olha só, dama A5, nenhum lance de cavalo. Se eu jogo cavalo B8, pronto, já era. Perco com dama A4, perco o cavalo. E se for para ficar calculando dama A5, eu achei que não era adequado para uma simultânea. Eu tenho que escolher linhas mais simples. Mas ao jogar G6, ele ficou com uma posição muito boa. Olha só, Felipe, cavalo C3, você está com a posição ideal. Os 2 cavalos nas melhores casas e o centro clássico com E4 e D4. Olha só, o engine apontando aqui vantagem para as brancas. Claro que é uma vantagem pequena, eu não estou com uma posição tão debilitada. Jogar bispo G7, roque, o jogo está tranquilo, mas é uma posição muito confortável para as brancas. Com bispo B5, olha só, ele aponta dama A5, cavalo E4, mas eu preferi, vou fechar ele aqui agora um pouco, preferi já forçar possivelmente o ganho do par de bispos, com bispo toma C6. Mas o Felipe jogou bispo C4, então de certa forma foi uma perda de tempo. Esse lance pode ser útil e eu segui com bispo G7, roque. Eu tinha o cavalo toma E4. Eu joguei aqui um pouco mais seguro, jogando o roque, agora ameaçando o cavalo toma E4.
E mesmo com o cavalo C3 eu capturei em E4 e dei o gavo. Esse é um golpe tático que acontece e já aconteceu em outras partidas das simultâneas, em outra abertura. Ele simplesmente alivia bastante. Deixa eu ocultar essa janelinha. Ele alivia. Depois de bispo D3, toma, toma. E agora, no caso com o bispo fianquetado, eu estou ganhando já um peão. Então são nesses pequenos detalhes que a posição vai ficando ruim. É aquilo que eu já comentei, segurar os peões. Então, nesse momento, vamos ver aqui, talvez até o bispo D3 fosse o indicado, porque o Engine deve continuar gostando. Ó, um D5, D5, se cavalo A5, ele está dando B5 agora ali. Se cavalo A5, bispo D3. Mas o problema já foi o bispo B5 aqui. Então cavalo C3 agora seria excelente para continuar o jogo. Então são pequenos detalhes. O cavalo vai ter que jogar aqui mesmo. O bispo a gente não tem certeza se vai ser em A2, D3, C4 ou B5. Então dá preferência ao lance mais natural, tá certo, Felipe? Você ia ficar com a posição excelente aqui. E depois de bispo B5 e cavalo E4, eu consegui já uma pequena vantagem. E essa vantagem foi aumentando. Capturei aqui. Esse lance não foi bom. Olha só como o Engine já dá vantagem decisiva. Mas o lance que eu acabei fazendo está aparecendo aqui, talvez em quinto lugar. Agora em quarto, que é o E5. Joguei E5, sustentando o cavalo, atacando o cavalo de H4. Não é bom deixar o cavalo afastado sem o objetivo. G3, bispo H3, bispo G2, troquei, ocupei a coluna, bispo E3, o Engine já dá vantagem decisiva. Joguei dama D7, ocupando as casas brancas, F4, também não gostei desse lance, que debilitou mais aqui a posição do rei, enfraqueceu a linha 2. Eu capturei e ativei minha torre. Essa captura também de peão não foi boa, deixou mais fraco a posição ali do roque. Eu tenho a casa F5, futuramente eu posso usar aí para o cavalo. Torre A8, torre A1, dama D5. Agora eu já estou ameaçando torre C2. E depois de rei F1, torre C2, vantagem decisiva. Agora não tem como consertar mais. Torre A2, torre toma, bispo D4, dama G2. Então começa com um pequeno erro, que foi o bispo B5. Aí você perdeu um peão, Felipe, e a posição vai como um efeito bola de neve. Então eu achei, até comentei, falei com seu pai, você está jogando bem, está melhorando, continue estudando, treinando aí parece que você está treinando no Chessimo, fazendo exercícios, continue treinando e vendo partidas, sempre vendo partidas. Então aqui, olha, cavalo C3, você está com a abertura seguindo os princípios. Desenvolvimento, domínio do centro, e depois desenvolve o bispo, pode ser até por E2, e faz o roque. E você sai de uma forma excelente da abertura, e aí está pronto para o meio jogo. Então é isso aí, até a próxima partida, espero te encontrar em outras simultâneas. Vamos à próxima partida, que foi o Rodrigo Machado, que o nome não apareceu, mas eu vou só abrir aqui, Rodrigo Machado, deixar aqui curtinho mesmo para dar mais espaço. Rodrigo também tem participado de muitas simultâneas, ficou ganho na simultânea na 10ª, eu analisei a partida no vídeo anterior. Aqui eu estou de brancas, eu joguei D4, ele jogou G6, está estudando a Índia do Rei, só que
como eu comentei, é melhor jogar pela ordem direta, jogando cavalo F6 e evitando já o E4. E aí está no campo da Índia do rei mesmo. Com G6 eu posso transformar a partida num peão do rei, que é a defesa moderna, cavalo F3, e eu joguei esse lance que é bem agressivo, aponta para F7, e, por exemplo, se cavalo D7, permite essa armadilha aqui, bispo toma F7, cavalo cheque, se voltar para F8 tem um duplo, se voltar para 8, cavalo E6 ganha a dama, e se jogar para F6, dama F3, essa é uma armadilha típica. Então bispo C4, desenvolvimento agressivo, e Rodrigo jogou E5, é um lance que foi precipitado, realmente tem que preparar, talvez até jogando, já que começou com a moderna, jogar com E6 e cavalo E7, roque, depois cavalo D7, pode também fianquetar o bispo, vai ficar uma espécie de hipopótamo, que já é outra história, mas tem características da Índia do rei. Mas o E5 foi precipitado, porque eu tomo, peão toma, e bispo toma F7, ganha um peão. Rei E7 eu troco as damas, desenvolvo, que eu estou querendo dar um cheque em G5 com o bispo, e rocar grande com cheque, foi o que aconteceu. Depois de C6, bispo G5, cavalo F6, roque grande, cheque, rei E7. Tirei o bispo, bispo G4. Aqui eu preparei para dobrar as torres. Não estou muito preocupado com essa quebrada aqui, porque eu ganho um peão que pode agir no centro. Reforço por enquanto aqui o E4 e pretas ficam sem um bispo de casas brancas. Então enfraquece um pouco aí as casas brancas. De alguma forma pode ter um efeito posteriormente. Aqui eu capturei, joguei F4. Se peão toma, eu jogo E5 e ganho uma peça. Rei C7, capturei e segurei minha vantagem material. Então, pequenos detalhes, um peão ali que foi o de F7, depois aqui eu consegui ganhar outro peão e a partida vai ficando difícil. Cavalo D7, torre D1, B5, bispo E7, melhorei o meu bispo, evitei cavalo C5, bloqueei um pouco aquela da dama, tirei o rei da diagonal do bispo, cheque, avanço o peão, bispo E5, entro na sétima, e aí ficou o rei, mesmo sem damas, o rei está em grande perigo ali. Bispo D5, cavalo C7, torre D6, bispo C5, e aqui eu deixei passar. Mais preciso seria, tá aqui, torre B5 ou torre B4 e bispo B7 mate. Eu joguei torre cheque, torre cheque, torre cheque, torre cheque, vai ter mate no próximo com... Na verdade ainda levaria algum tempo caso entregue a torre, mas aí não conta mais porque aí está entregando muito material, mas tinha esse mate. Mas o que conta aqui na partida, o que causou a dificuldade foi logo no início o E5, que foi precipitado. Então, Rodrigo, para você jogar a Índia do rei, comece com cavalo F6, a não ser contra a inglesa, que aí eu recomendo que jogue o G6 e vá formando aos poucos aí uma estrutura de Índia do rei para evitar a linha do sistema Botvinnik, que segue com E4 e depois de D6, G3. Essa linha é bem difícil de jogar nos moldes da Índia do rei, seguindo com E5, então é preferível jogar com C5, e aí mais tipo uma inglesa, mais semelhante a uma siciliana. Mas para jogar um esquema de Índia do rei, joga um G6, se ele jogar D4, transpõe para peão da dama. Se ele jogar cavalo C3,
pode ainda optar por um C5, mas se vier o G3, você pode jogar o S5 agora, D6, e pode jogar o peão em F5 antes de desenvolver o cavalo. Esse é o detalhe de retardar o desenvolvimento do cavalo para jogar o F5. E é uma posição de inglesa, mas é uma estrutura de Índia do Rei. É uma estrutura típica de Índia do Rei que acontece no ataque Índia do Rei, na siciliana cerrada e nessa inglesa, que é uma siciliana de cores invertidas, vai aparecer aí nas pretas características da Índia do Rei, ok? Então vamos à próxima partida. Continue estudando, Rodrigo, que você vai ver que os resultados vão melhorando. Vamos para a próxima. Aqui o Leonardo Lourenço, que veio pela primeira vez à academia. Seja bem-vindo, Leonardo. E o colega Rodrigo, que também veio pela primeira vez jogar a simultânea. Não é o Rodrigo Machado, é o Rodrigo Vasconcelos, dois que vieram pela primeira vez e participaram da simultânea comentada. Então, o Leonardo Lourenço, eu joguei de pretas, ele jogou E4, joguei francesa, e ele veio com a tarraxa. Cavalo F6, E5, cavalo D7, eu não conhecia o Leonardo. Quando ele jogou F4, eu vi que ele já tinha um conhecimento de abertura, pelo menos alguns lances iniciais. Essa variante da F4 na tarraxa, ela é bem interessante, bem difícil de se enfrentar. Preta joga um C5 e passou bem o cavalo da dama para F3, apesar de C3 ser o principal lance. Eu vou dar um enter aqui. Olha só como é possível também jogar cavalo de 2 F3. E aí vamos ver aqui vários grandes mestres aqui, Tiviakov, jogando de brancas. Então, essa possibilidade de tomar de cavalo em D4 e não de peão é interessante. Não quer dizer que o jogo seja assim totalmente fácil para as pretas, pelo fato das brancas não terem apoiado de peão. Porque aí vem o cavalo e sustenta bastante aqui uma peça em D4, bispo E3, cavalo F3, eu joguei dama B6, olha só, aqui temos algumas partidas, talvez em algum momento aqui, bispo C5, foi o lance que eu joguei, cavalo G1, F3, talvez cavalo F3C toma D4, deixa eu ver aqui, cavalo toma D4, vamos ver o que é que o Tiviakov jogou. Cavalo C6 a maioria jogou. Primeiro apoiando já de cavalo, porque aí deixa o ponto B2 defendido por enquanto. Então esse talvez fosse mais preciso. Nova variante. Porque aí esse bispo C5 deve ser C3 o lance. C3. Não precisa jogar bispo E3, porque aí tem o dama B6 que eu joguei, que vai chegar por transposição à mesma posição, mas aí C3 e consolida bem aí a posição do centro. Dama B6, não precisa nem mexer com esse cavalo. Bispo E2, bispo E2 e roque, depois joga um rei H1, depois começa a tentar, depois que o rei já tiver saído da diagonal, pode jogar um cavalo B3, pode jogar um A4, pode ter operações aqui na ala do rei, preparar um F5. Então, uma posição bem interessante, mas parece que o bispo E3 foi uma imprecisão, tá certo, Leonardo? Bispo C5, cavalo F3, dama B6. Deixa eu só ver o que é que o Engine considera aqui nessa posição. Ele está dando uma posição igual, com tendências à vantagem das pretas pequena. Depois de B3 a vantagem aumenta, mas não sei se eu explorei bem, que eu joguei esse que não foi bom. Poderia jogar C3 inclusive, olha, C3 reforça em D4 e eu não posso tomar porque minha dama vai ficar mal aí. Eu não queria ficar com a dama por aqui, apesar de que parece que tem uma repetição de lance.
Não, essa posição fora de cogitação está dando vantagem para as brancas. Então dama A5 não foi bom. Melhor era ter jogado bispo B4 ou F6. Pois analisando, eu gostei do F6, porque não tem cavalo E6, então é um momento bom para se jogar F6. Esse peão toma, aí cavalo toma, e aí pretas estão com uma boa posição, porque agora o peão F4 só faz debilitar um pouco a posição, principalmente a casa E4, uma posição confortável. Mas aí depois de B3 eu joguei dama A5 e veio o único lance que não podia, que C3 era o melhor, rei F2 era jogável, mas dama D2 foi uma distração. Claro que, como eu sempre falo, a pressão da simultânea, eu estou jogando contra 6 adversários, chego rápido na mesa e muitas vezes o lance é feito de maneira desconcentrada. Claro que esse aí foi um erro, uma coisa que não aconteceria numa partida pensada, por exemplo. Então é mais um efeito da simultânea, da pressão da simultânea. Aqui o Leonardo abandonou e partiu para a partida seguinte. Então vamos ver a próxima, que foi o Rodrigo Vasconcelos. Tivemos dois Rodrigos, Rodrigo Machado e Rodrigo Vasconcelos. Aqui eu joguei de brancas, deixa eu colocar aqui no meu ponto de vista, para lembrar do que eu pensei com mais facilidade. Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, uma italiana. H6, tem um vídeo que eu faço no Explorando Aberturas, que eu chamo esse lance do fantasma do Fegatello, né? Que é jogado temendo o cavalo G5. Mas o cavalo G5, mesmo nessa linha, o cavalo G5 não representa nenhum perigo, basta conhecer um pouco da teoria. Então eu tenho na série Explorando Aberturas, tá certo, Rodrigo? Tenho uma análise sobre essa posição. É a série Explorando Aberturas, se não me engano é o vídeo 2, mas você olha na sequência, tem poucos vídeos ainda, e em um deles eu falo sobre esse lance. Então H6 é até bastante jogado, porque muita gente já levou um Fegatello, que é um sacrifício aqui em F7, mas não precisa acontecer. Depois de roque, B6. Esse desenvolvimento não foi bom, melhor seguir com bispo C5, cavalo F6 e roque. A posição vai ficar normal. Pode jogar também uma espécie de húngara, defesa húngara com bispo E7. E depois de B6 eu joguei C3 para apoiar a formação do centro. Bispo B7, D4. Toma D4 cede o centro, mas também já havia alguns problemas, porque o bispo já tinha saído para a diagonal, que não é a melhor deixar ele nessa diagonal, e com as perdas de tempo aqui, que você usou um lance de peão para afianquetar e jogou o H6, você está atrasado no desenvolvimento. Com isso seu rei fica no centro e você acaba tendo que ceder mais alguma coisa. No caso, teve que ceder o centro. E aí quando veio o cavalo A5, eu vi que outro problema do H6 debilita a diagonal H5. H5 é 8, debilita essa diagonal. Então chambou aqui o sacrifício, já que essa casa está livre para o meu cavalo e a minha dama está entrando livremente também. Então cavalo E5, rei A8, aí já me ajudou, porque eu entro com cheque. G6, dama toma G6, cheque. Rei E7, joguei B4 porque imaginei se cavalo C6, dama cheque, rei D6, cavalo mate. Só que parece que tinha coisas mais precisas aí. Se a gente colocar o engine, podemos conferir que era melhor eu ter entrado mesmo com cheque. Olha só, mate em 5 com cheque, mesmo não tendo o cheque direto aqui, eu jogo o cavalo C4 e depois de cavalo toma C4, bispo F4,
Se jogar rei C6, tem dama D5 mate. E o outro lance é cavalo E5, só retarda em um lance. Bispo toma, rei C6, dama D5. Então a posição já era muito difícil. Eu joguei B4, bispo E4, aí dama E4, D5, cheque, e vou ter mate agora em poucos, né? Na verdade, considerando em 2 aqui. Claro, essa aqui eu cheguei a analisar na partida. Seria a continuação mais longa. Cheque, rei E8, dama F8. A outra seria vindo para cá, leva mate direto. Mas posição, por que ficou ruim a posição? Primeiro que eu consegui fazer o sacrifício. Por que eu consegui fazer o sacrifício? Porque o seu rei ficou no centro. Por que ele ficou no centro? Porque você estava mal desenvolvido. Então, lances como H6 e a perda de tempo para fianquetar o bispo causaram essa situação toda que acabou sobrando para o rei. Então é isso, Rodrigo. Espero você em outras simultâneas. Até lá. Vamos ver a próxima partida. Foi contra o Gustavo. Esse é um garoto, não me lembro bem a idade, deve ter 8 anos. Cavalo F3, Gustavo Melo. Jogou F6. F6 não é um bom lance. Joguei E4 e aqui uma transposição para a chamada defesa Damiano. Defesa Damiano não é uma boa defesa, porque vem cavalo E5 e a defesa Damiano é baseada nessa variante aqui, que é uma armadilha, uma coisa romântica. Damiano foi jogador português de muitos anos atrás. Então aqui, se dama H5, pensando que vai conseguir ganhar material, acaba perdendo a partida com dama E4 e dama toma. Então essa variante aí Damiano é só para pegar numa armadilha, mas aí o melhor é voltar o cavalo, dama toma, bispo E2, roque, e aí tem vários problemas. A dama aqui na mesma coluna do rei, esse peão que só serve para debilitar a posição do rei e tirar a melhor casa do cavalo. Então brancas jogam simples e conseguem vantagem. E quando captura, que foi o que o Gustavo fez, vem dama H5. Se G6, perde a torre e perde mais coisas aí depois. E rei A7 fica numa posição difícil. O rei vai para F7, bispo C4, bispo toma D5, rei G6. Aqui não sei se eu explorei da melhor forma. Talvez um H4 aqui. Deixa eu até ver concretamente aqui com o Engine que ele considera H4 mesmo. Parece que é o lance mais ativo. O que eu joguei é o segundo lance. Dama G3, mas aí segue dama G5 e joguei esse bispo F7 aqui. Ele está sendo materialista, tomando aqui em C7. Eu joguei esse, o rei veio para F6 e eu joguei roque, que eu queria tomar de F mesmo, caso dama toma, peão toma, e estou defendendo o bispo, e ia jogar no centro aqui, considerando aí uma na verdade eu tô com a peça a menos, né? Teria que arranjar algo bem, apesar que o Engine gosta dessa posição bastante, né? Mas confesso que eu não me atentei que era uma posição de peça a menos aqui, apesar de ter 3 peões pela peça, o que compensa o material. Posição do rei muito mal, mas aqui eu acho que o Gustavo facilitou jogando dama C5. Eu joguei D4, é um lance que eu ganho tempo na dama, desenvolvo meu bispo, e depois de dama toma C2. Eu joguei o lance do Engine ali, o segundo lance nesse momento, mas eu acho que ele vai acabar colocando em primeiro lugar, que é o bispo B3,
ameaçando dama G5. Voltou aqui dama G5 mate. Então, depois da partida eu conversei com o Gustavo, falei sobre a importância de desenvolver, ele já melhorou, na partida seguinte já melhorou bastante. Então esse tipo de lance que debilita a diagonal e tira a melhor casa para o cavalo. Então evitar esse tipo de lance na abertura. Tá certo, Gustavo? Continue estudando, treinando, que você vai crescer rápido. Isso eu falo para todos os jovens, garotos jovens, meninos e meninas, que eu tenho alunas também. Se gosta de xadrez, está treinando, se está jogando torneios, se gostar de livro, melhor ainda. Se gostar apenas de computador, de aplicativos, utilize esses aplicativos, esses sites, mas o crescimento é rápido, desde que goste, desde que tenha uma certa disciplina, uma certa constância no estudo. Então vamos a outra partida. Até a próxima, Gustavo. E vamos à partida do Gabriel, que já jogou uma simultânea. Gabriel Santos. Aqui eu joguei de brancas também. É 4E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6. Jogou perfeito aí, defesa dos dois cavalos. Eu joguei D4, que é uma das variantes da defesa dos dois cavalos. Eu posso jogar D3, que é o lance que o Carlsen gosta, mais posicional. Tem o cavalo G5, que é o lance mais romântico, que tenta aplicar o fegatelo, que surge dessa posição. É um lance impreciso capturar aqui em D5, porque leva esse. Mas isso aí são outros 500. E aqui depois de D5, o melhor é cavalo A5. Tem opções também de jogar cavalo D4 ou B5, também é jogável. Fora esses lances, só mesmo jogando a Trexler, que é esse lance aqui. Aí exige um conhecimento, algumas análises, mas é jogável esse lance que é a variante Trexler. Eu falo nos vídeos, nos primeiros vídeos da série Explorando a Abertura. Então vamos aqui. Cavalo F6 eu joguei D4 e o Gabriel jogou D6. Eu roquei, poderia ter tomado também A5, mas eu preferi desenvolver, não trocar a dama. Aqui eu joguei cavalo toma D4, toma D4, bispo D7, cavalo C3. Aqui eu comentei logo após a partida com o Gabriel que dama C8 foi desnecessário. Melhor bispo E7, roque, e está numa posição que é somente um pouco inferior, uma desvantagem de espaço, mas é jogável. Com dama C8 já complica um pouco. Eu defendi, reforcei o peão com a torre. Cavalo toma D4, dama toma D4, bispo E7. E aí eu joguei para abrir a coluna mesmo. Não pode rocar porque tem cavalo E7. E quando toma, eu abro a coluna e não deixo rocar. Então aqui a posição está difícil. Até se tivesse com a dama D8 já poderia rocar e poderia ficar bem mais equilibrado. Mas aqui foi um erro isolado, assim. O erro mais grave foi esse do roque, que aí eu ganho uma peça e depois não tem muito problema. Tomei para abrir meu bispo, troquei, ganhei a coluna e ameacei mate. Parece que não tem defesa. E F8, dama G7, mate. Mas aqui já estava perdido, porque já era uma peça a menos. Então, começa com um erro pequeno, depois o erro grave foi o cavalo, foi o roque, perdeu uma peça. Mas, como eu falei anteriormente, o efeito bola de neve, um pequeno erro, como dama C8, já dificulta a posição e vai levando a erros maiores. Então aqui, vamos voltar aqui, sem ser o dama D8, vou colocar um engine aqui só para confirmar
que a vantagem não deve ser muito grande. Olha só, está dando um jogo praticamente igual, com o bispo E7 e está dando uma vantagenzinha que é normal, que é a vantagem de espaço. Está jogando B3, está jogando A4, está jogando cavalo F5, que eu não acho que seja tão bom. Então é isso, o jogo seguiria tranquilo com roque. Olha só, vantagem muito pequena das brancas. Agora vamos ver o que o Engine vai falar depois de dama C8. Dama C8, que foi o lance. Olha só, já deu vantagem grande, já apareceu até uma vantagem decisiva. Está dando F4, que a ideia é jogar E5, está dando torre E1, que foi o que eu joguei. Cavalo toma, dama toma, a vantagem está grande agora. Bispo E7, ele dava E5, já abrindo a coluna. Vantagem decisiva, está melhor que o cavalo D5, que foi o que eu joguei o segundo lance. Então são pequenos erros. À medida que vocês forem evoluindo, consertando pequenos erros, jogando de uma forma mais consistente a abertura, vai entrar melhor no meio-jogo. Isso vale para todos os jogadores. Continuem participando aí da simultânea comentada, que agora vai acontecer todos os sábados. Excepcionalmente não haverá em um ou outro sábado, mas todos os sábados às 18h30 na Academia Xadrez Vale em Brasília. Participe e tenha sua partida comentada em vídeo. Até a próxima. Valeu!